Fala aí, guys, beleza? Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje ele é muito bom, cara. Eu não vou falar muito interessante porque eu já falei pra cacete. Deixa eu me arrumar aqui. Eu tava escutando umas músicas aqui de um cantor, Scarlett, sei lá o nome desse cara. Foda-se. Então, eu pensei, né, sobre o tema e tal. E eu falei, mano, esse tema aqui é muito interessante. Já fazia um tempo que eu queria falar, na verdade. Que se você já conhece o Yahoo, né, no caso, é aquele site lá onde você faz perguntas e essas perguntas são respondidas por outras pessoas. E ao passo que também você pode responder perguntas de outras pessoas. Então é uma comunidade onde tem uma troca. Pergunta sobre qualquer coisa. Sobre física, sobre matemática, sobre filosofia, sobre a vida, sobre como conseguir tal coisa. Então você entra lá no Yahoo, faz uma pergunta, o pai responde. Isso vai funcionar? Não. As respostas normalmente são bem vagas, são bem com falta de substância. Mas de qualquer forma tem a resposta lá, sabe? E acaba que nessa comunidade existem várias interações um tanto inusitadas, justamente por ser livre para qualquer tema. E uma dessas interações foi quando eu estava, né, no caso, eu estava fazendo uma pergunta lá sobre física e tal, e abri uma aba lá de sugestões onde tinha uma pergunta muito interessante, pelo menos à primeira vista, para minha curiosidade. Aí tinha lá: eu sou rico, tenho uma casona, minha casa tem piscina, todo mundo meio que, como é? É meu amigo porque eu tenho umas coisas assim e tal. E ele começou a contar a história dele, né? Que ele era bem de vida e tal, tinha tal. E ele falou que ele não tinha tanta confiança pra conversar com garotas, não tinha tanta confiança pra interagir com garotas, não sabia como dar os passos, saca? Tanto que na descrição dessa própria pergunta que ele fez de como adquirir confiança, ele colocou que ele trouxe uma menina pra casa dele lá. E tinha piscina e tal. E a menina tava tomando banho, parece, na piscina. E ele não sabia como chegar na menina e, tipo, era transar, se eu não me engano, né? Tipo, fazer sexo com a menina. E ele não sabia como fazer aquilo, ele tava nervoso e tal, não sei o que. E apesar disso tudo, ele falou que ele não era virgem e tal, né? Aí ele começou a contar essa história e foi muito interessante porque se começa. Eu pelo menos, né? Eu tenho sempre uma visão um tanto reflexiva sobre as coisas, né? E acaba que eu observei ali o seguinte, cara. Não é porque você vai ser rico que automaticamente você vai adquirir confiança pra conseguir as coisas. Porque o seguinte, cada ser humano, isso aqui é válido pra qualquer coisa. Para o ser humano. Mas eu tentei fazer uma complementação, mas a complementação não saiu exata. Mas é o seguinte: todo ser humano ele tem uma percepção diferente, uma perspectiva diferente sobre as coisas. Então isso quer dizer o quê? Que basicamente, se você pega 100 pessoas e deixa elas todas ricas, tipo, no início da vida, como o bebê vai crescendo elas, cada uma ali vai ter um estilo diferente de adotar aquela riqueza, uma perspectiva diferente daquela riqueza, por exemplo. Vai ter o cara mais arrogante, porque é rico, vai ter o cara mais tímido, que não quer expressar a riqueza dele com vergonha do que os outros podem pensar, vai ter o outro que não vai estar nem aí, vai estar alegre, vai querer distribuir pra geral e tal, vai querer ajudar todo mundo, entendeu? Então, cada pessoa tem um estilo diferente que vai se somando, vai se formando a partir daquela percepção. E não só isso, não só isso. Um fator em si, ele não pode, tipo, gerar uma qualidade, por exemplo. Então, você fala, muito coach que fala o seguinte: pra você sentir confiança, você tem que se imaginar que você é rico. Pra você se sentir para você se sentir confiança, você tem que se imaginar. Ó, eu já vi isso, né? Pra você se sentir confiante, você tem que, por exemplo, entrar no shopping, já que você não. Tem pessoas que é assim, você tem noção. Tem pessoas que não conseguem entrar no shopping com medo do que as outras pessoas vão falar pra ela, saca? Então, pô, vai se ferrar, cara. Você tá com medo do quê, velho? Você não tá nem aí por causa das pessoas vão pensar, dane-se, cara. Mas tem pessoas que são assim. Aí o coach, por exemplo, falava: se imagina que você é dono do shopping. Tem coach que fala: se imagina que você é dono do shopping. Mano, como você vai se imaginar que é dono do shopping, que no seu subconsciente tem alguma coisa ali que não tá certo? Certo? Então, tipo, pode ter um problema ali emocional, tal, que você não tá conseguindo resolver, sabe? Que você tá empacando nele muitas vezes. Então, voltando na história do moleque, você nota isso, sabe? E, tipo, isso é interessante de ser discutido, porque se você, por exemplo, não tem
confiança pra fazer uma determinada coisa, automaticamente seria por causa da tua experiência, no caso, por exemplo, você não tem uma experiência juntada, agregada, que faz com que você, quando vai executar aquela ação, você não sabe como executar. Por exemplo, se você for fazer uma coisa muito nova que você nunca realizou, você não vai ter um grau de referências no seu passado dentro da sua mente que vai fazer com que você execute aquilo com extrema confiança. Se você tá tipo há 5 anos sendo programador e você vai fazer fazer um programa de frente para todo mundo, então você vai se sentir extremamente confiante. Mas se é a sua primeira vez estar na frente de todo mundo e você vai executar aquela parada, você não vai saber nem como executar, você vai ficar nervoso, você não vai saber o que fazer, certo? Então é mais ou menos o que acontece. Não adianta você simplesmente pegar um fator como esse e jogar pro moleque achando que ele vai lá se destrinchar. Mas aí tu volta, vai fazendo looping de volta nisso e olha o seguinte, que não necessariamente, mesmo se você, sei lá, for de classe média, pobre, foda-se. Você for executar alguma ação, você não precisa necessariamente, por exemplo, é porque todo mundo aqui é rico que tá se sentindo confiante. Não, cara, não é isso, saca? Se você ali ajustar o teu comportamento mesmo e enxergar, não, beleza, tem alguma coisa aqui, será que era porque meu pai falava que eu não sou bom o suficiente? Será que era porque minha mãe não sei o que já aconteceu? Isso é interessante, eu já vi no anime, ele retrata isso muito bem, que é o seguinte, tem uma guria que desde que ela vai crescendo, a mãe dela vai falando pra ela, mano, você não é boa cantora, você canta mal, você é ruim, não sei o que, e essa menina, ela vai crescendo tímida, ela vai crescendo envergonhada, porque ela acha que ela não sabe cantar, que ela não sabe se expressar. Entende? Então, isso afeta toda a vida da menina. Quando ela vai conversar com os outros, ela não consegue, porque ela tem essa referência do que a mãe dela fala pra ela. Você não é boa o suficiente, você é ruim, não sei o que. E ela não conseguia confrontar a mãe dela, porque ela tinha a mãe dela como um parâmetro de referência maior, saca? Então, meio que isso vai crescendo na menina e ela tem esse padrão dentro dela e ela não consegue mais cantar, saca? Só depois dela crescer e enxergar de uma outra maneira o que a mãe dela fazia, adotando outras características, se vestindo diferente, etc. Que ela vai rompendo isso e vai lá e canta pra toda uma multidão ali, entendeu? Depois com a voz extremamente linda, saca? Então você olha como essas coisas se interagem em si, saca? Então foi esse o conceito que eu queria trazer aqui. Espero que sirva de alguma coisa para vocês. É isso, muito obrigado. Natal e Ano Novo eu tô de volta. Eu vou fazer alguns vídeos aí especial. Não sei muito bem o que eu vou fazer, mas eu vou fazer alguma coisa. Abraço e tchau. Abraço por trás.